Bom, pessoal, coloquei para gravar já, então acho que eu já posso começar. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. É aquele mesmo esquema que a gente fez na última aula, né? Eu vou deixar compartilhado aqui no próprio PowerPoint, mas sem colocar no modo de apresentação, porque eu não estou lembrado, mas talvez se tiver algum GIF, algum vídeo, vocês conseguem visualizar melhor. Esse Meet aqui ainda é um grande mistério para mim. Tela inteira. Isso. Bom, vocês estão vendo a tela aí? Tudo certinho? Beleza. Eu vou começar então, gente. Essa aula de hoje ela deve ser mais curta que a aula passada, né? Que a gente estendeu até um pouquinho mais, porque é um tema bastante... tem bastante coisa para falar, né? A parte fundamental. Mas como eu falei com vocês, vão ter algumas aulas que vão ser bem curtinhas, né, coisa de 30 minutos. E vão ter outras que vão ser bem mais compridas, né? Dependendo do próprio capítulo. Então os capítulos são bem longos, né? A gente está no capítulo 3, né? Capítulo de estrutura dos sólidos cristalinos. Né? Acho que o 4 é tranquilo, o 5 ele é bem longo, né? Aí o 6 e o 7 é mais ou menos, não tô lembrado direito. Eu sei que os últimos são longos também. Os últimos acho que até o 10, né? Que a gente vê aqui nessa disciplina. Mas vamos lá, gente. Só recapitulando, vou até botar aqui na parte inicial do slide, para recapitular o que a gente viu, né, na última aula. Né? Vimos a definição de estrutura cristalina, que é a estrutura cristalina do sólido, né, quando os átomos do sólido estão arranjados numa certa organização atômica ao longo de grandes distâncias interatômicas. Né? Então tem uma organização, né, dentro do sólido, por isso que a gente fala que ele é um cristal, tá bom? É uma estrutura característica dos metais. Eu trouxe o conceito de célula unitária, que é a unidade estrutural básica da estrutura cristalina. Novamente, é como se eu pegasse uma pequena parte da estrutura cristalina e falasse o seguinte: se eu repetir essa parte ao longo de grandes distâncias atômicas, eu consigo reproduzir a estrutura inteira. Então a menor parte, só para exemplificar. E dentro das células unitárias, eu passei para vocês a célula... aqueles modelos de célula cúbica, hexagonal, tetragonal, ortorrômbico, né? Dentro de cúbico temos outros tipos, né, que são os principais, né? O CCC e o CFC, que é o cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrado. Tá? Até uma coisa que eu não falei na última aula é o seguinte: essas siglas CCC e CFC, obviamente, é para português. Se vocês lerem algum artigo em inglês, vai aparecer BCC, que é Body Centered Cubic, alguma coisa assim. E para CFC vira FCC, né, que é Face Centered Cube, alguma coisa nesse sentido. Então em inglês muda a sigla. Eu mostrei todos os sistemas e redes, né, mostrando as possibilidades de sistemas cristalinos que a gente pode ter. Porém, eu destaquei bastante que nós vamos ver principalmente hexagonal e cúbico. Né? Pode ser que um momento ou outro a gente apareça com alguma estrutura tetragonal ou enfim, ortorrômbica, mas isso é mais raro, né, para metais. Né? Como vocês podem ver aí, vários exemplos de metais, né, com estrutura que são majoritariamente CCC, CFC e HC. Né? Então é o que a gente costuma estudar mesmo aqui. Aí tem a definição de sistema cristalino, né, que é cúbico, hexagonal, tetragonal. A estrutura cristalina, que é a maneira, né, que esses átomos vão se organizar, que é o CCC, o CFC, o HC. Parâmetro de rede é uma definição importante, que é a medida da aresta da estrutura. Né, o parâmetro de rede tem o A, B e o C. No cubo, A igual a B, que é igual a C, né, porque todas as dimensões são iguais. Mas é a medida da aresta da estrutura. Né? Número de coordenação é a quantidade de átomos vizinhos que cada átomo possui. O fator de empacotamento atômico é essa razão, né, entre o volume dos átomos de uma célula unitária e o volume total da célula.
Para massa específica eu trouxe essa fórmula, que nos ajuda a calcular a massa específica teórica de um certo elemento. Então, assim, foram vários e vários conceitos, né? Nessa primeira aula de segunda-feira, né? Esses conceitos são extremamente importantes para a gente compreender a disciplina como um todo, então foquem nele, né? Não deixem de fixar esse conhecimento, né? Por exemplo, às vezes é uma coisa besta, mas que no futuro pode acabar aparecendo na vida de vocês. Eu vi uma prova da Petrobras, se eu não me engano, que é objetivo, né? A pergunta era bem simples. Qual que é o fator de empacotamento atômico de uma estrutura CFC? Né? Era só isso a pergunta. Né? É uma besteirinha que às vezes a gente tem que decorar, né? Que a gente acaba não usando isso assim para muita coisa, né? Vai saber o valor exato. Mas estava lá na prova da Petrobras, né? Do último concurso que teve, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, não lembro. Então é um exemplo de onde pode aparecer esse tipo de coisa, né? Fora aqueles conceitos que a gente avança para frente. Eu falei do tipo de empilhamento que podem ter as estruturas, né? A HC e o CFC. A maneira com a qual os átomos estão empilhados é diferente. Né? Até mostrei esses videozinhos aqui, né? Exemplificando. Trouxe o conceito de alotropia e polimorfismo. Né? Alotropia que é quando o mesmo elemento ele pode aparecer com estruturas cristalinas diferentes. Né? Como está mostrado aí o ferro alfa, gama e delta. Né? O alfa e o gama são estruturas cúbicas, o delta é uma estrutura CFC, né? As outras são estruturas CCC. Enfim, falei do estanho branco, estanho cinza, o que acontece quando muda a temperatura, ele muda a sua estrutura cristalina, mudando consequentemente suas propriedades. Né? A parte mais chata, na minha opinião, da aula é essa parte de pontos, direções e planos cristalográficos. Vocês vão ver que isso tem uma aplicação. Nessa aula de hoje eu vou explicar isso. Né? Determinar um ponto, determinar a direção, né? E depois determinar o plano. Né? Para a estrutura hexagonal, o método é um pouquinho diferente, mas a base é a mesma, é bem intuitivo. Né? E enfim, temos esses métodos aí de calcular, de definir as direções, né? os planos e, enfim, cristalográficos, né? Planos e dimensões cristalográficas. Né? Aí podemos definir também a densidade linear e planar, né? Que é a relação de número de átomos centrados no mesmo vetor, dividido pelo comprimento do vetor, no caso da densidade planar, linear. E para a densidade planar é o número de átomos no plano em relação à área do plano. É uma definição bem simples também. E eu parei aqui, quando a gente vai tomar. Antes de começar essa nova parte, essa parte final da aula, alguém tem alguma coisa a perguntar? Oi. Do plano? Pode ser. Pode ser. Então, antes de voltar, deixa eu ver aqui. Então, o plano cristalográfico ele vai ser um plano dentro da célula unitária. Né? Não tem muito mistério nesse sentido. É um plano lá dentro. Né? Tem algumas regras para determinar esses planos. Nós temos 3 índices com representá-los, que a gente chama de índices de Miller, né, que está aqui em azul. Né? 2 planos paralelos, a gente fala que eles são equivalentes, então eles vão ter os mesmos índices de Miller. As direções, né, que estão entre colchetes, com o mesmo índice dos planos, que estão entre parênteses, vão ser perpendiculares, então a direção 1, 1 entre colchetes, ela é normal ao plano 1, 1 entre parênteses, né? Essas são algumas regrinhas. E para determinar os planos, né, aliás, o índice, né, que define esses planos, nós temos a sequência para tratar. Primeiramente, a gente tem que saber que o plano ele não pode passar pela origem. Né? Então, aí hoje a gente vai transladar o plano para uma posição paralela, ou a gente vai transladar a origem. A gente vai fazer um ou outro. Porque se o plano estiver passando pela origem, eu não tenho como determinar o índice de Miller. Então eu tenho que fazer essa adequação. Uma vez que a gente garante que não vai passar pela origem, a gente define o plano através
dos pontos onde ele corta os eixos principais. Né? Então, o primeiro índice de Miller vai ser onde ele corta o eixo X. O segundo índice vai ser onde ele corta o eixo Y. O terceiro índice vai ser onde ele corta o eixo Z. Né? E caso ele não corte eixo nenhum, a gente fala que aquele índice ele é infinito. Beleza? Infinito. Então, essa primeira parte é exatamente ver onde o plano está cortando os eixos. Né? Lembrando que ele não pode passar pela origem. Né? Senão daria zero ali. Então, não tem como dar zero nesse índice primário que a gente encontra. Aí, ao verificar, né, onde ele corta, você pode encontrar lá um infinito. Um exemplo. Um infinito. O segundo passo é inverter todos esses valores. O inverso de 1 é 1. Então fica 1, 1. E o inverso de infinito vira o 0. Né? Então fica 1, 1, 0. Eu já tenho essa adequação, que é o passo 3, que é inverter todos os valores. O passo 4 é a gente fazer adequações, caso seja necessário, para que nos índices do plano só tenha números inteiros. Então, por exemplo, se eu tiver, depois que eu fiz essa inversão, se eu tiver lá, sei lá, meio, eu tenho que multiplicar tudo por 2 para que eu tenha 1 no lugar do meio. Que é para evitar que eu tenha número quebrado, número fracionado. Né? Então, eu só posso ter números inteiros nesse índice de Miller. Né? Finalmente, então, esses índices vêm entre parênteses, né, sem vírgula, como aqui HKL. Né? É um exemplo. Então, relembrando, primeiro passo é constatar que esse índice não passa pela origem. Né? Tem que constatar que ele não passa pela origem. Né? Seja transladando o plano ou o eixo, ele não pode passar pela origem. Segundo, eu tenho que verificar onde esse plano vai interceptar os eixos. Né? E eu vou anotar onde ele está interceptando os eixos. Né? Então eu vou fazer essa anotação. Caso ele não intercepte algum eixo, seja paralelo a algum eixo, a gente coloca que essa interceptação ocorre no infinito. Né? Então é a maneira que a gente faz. São calculados os valores inversos desses valores encontrados quando a gente vê onde intercepta. A gente inverte tudo. E depois de inverter, a gente só tem que verificar se tudo é inteiro. Se não for, a gente multiplica pelo denominador que tá embaixo da fração que a gente tem. Então, se tem meio, a gente multiplica tudo por 2, todos os índices. Né? Se tem 3 como denominador, 1/3, por exemplo, a gente multiplica por 3. E por aí vai. Tá bom? Então, o método de se calcular os índices de Miller do plano é esse. Né? Por exemplo, esse primeiro plano aqui em cima, esse azul escuro. Percebe que no eixo X, ele intercepta em 1. No eixo Y e no eixo Z, ele não intercepta. Então, a gente fala que ele é infinito. Né? Obviamente, ele não está passando pela origem. Então, teoricamente, seria 1 infinito infinito. Só que eu inverto tudo. Então, fica 1, 0, 0. Tá tudo inteiro. Esse é meu índice do plano. Beleza? Esse vermelhinho aqui, ó, que é o 200. Como é que é calculado? Eu vejo que em X ele interceptou no meio. Em Y e em Z não intercepta. Então é infinito, infinito. Seria meio, infinito, infinito. Eu inverto tudo, dá 200. Né? Não tem nada fracionado, então tá bom, 200 é isso. Né? Então a maneira de se calcular é essa, né? A gente tem que verificar dessa maneira. Beleza? Então é bem simples. Tem alguns exemplos que podem servir pra gente ver como é que isso acontece. Mas é bem intuitivo mesmo. Eu tenho também o conceito de família de plano, que é entre chaves, né? Que são os planos que têm os mesmos índices, né? Sejam eles negativos ou não. Eles constituem uma família de planos. Né? Tentar mostrar aí a família de planos. Outra maneira de se determinar esses índices de Miller de um plano é estabelecer 2 vetores que pertencem ao plano e calcular o produto vetorial entre eles. É a maneira alternativa. Eu, particularmente, acho muito mais fácil a gente ver onde intercepta, inverter e pronto. Acabou.
Só que aqui, se vocês tiverem mais facilidade aí com essa questão de produto vetorial, enfim, é uma maneira bem fácil de fazer também. A gente identifica dois vetores que estão pertencentes ao plano, faz um produto vetorial entre eles e resolvida a situação. Encontramos os índices de Miller do plano. Tá? Então é exatamente isso. Aqui tem um exemplo. Só um minutinho. Um exemplo onde a gente determina o índice de Miller desse plano aqui. Só que a gente pode ver que ele está passando pela origem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a origem ou mudar o plano de lugar. Né? Colocar numa posição numa posição onde ele não passa mais pela origem, né? Posição paralela. Então a primeira coisa a ser feita é mover a posição da origem, pois a mesma não deve estar contida no plano. Aí eu movi. Agora tem essa origem x', z' e y'. Aliás, o y até se manteve, né? Ele não está passando aqui pelo plano. Perdão, pela origem. Então eu posso começar a conta. Eu vejo que em x eu tenho essa distância que a gente fala que essa interseção que não existe interseção ali, né? Então é infinito. Né? Não tem interseção do plano com eixo x', né? Que é o novo eixo. Em relação ao eixo y, a gente vê que corta em menos b, né? Tá cortado. E em z, corta em c sobre 2. Né? Lembrando que a, b e c são os parâmetros de rede. Né? Então é infinito menos b e c sobre 2. Então na prática, eliminando os parâmetros de rede, é infinito menos 1,5. Se eu inverter tudo, os inversos, eu tenho 0, menos 1 e 2. Se eu coloco como índice de Miller, é 0, 1 com um tracinho em cima, indicando que é negativo, e 2. Né? É claro que aqui nesse caso não precisou fazer nenhuma multiplicação para eliminar o número fracionado, que estava tudo inteiro já, depois que eu tirei o inverso. Então é bem simples dessa maneira. A alternativa seria encontrar dois vetores aqui e fazer o produto vetorial, né, como está mostrado aqui. Não seria tão dificultoso assim, mas é um método alternativo de se fazer. Tá? Então é basicamente isso, né, em relação à determinação dos planos. Ficou alguma dúvida aí ainda como se encontra esses planos? Show. Beleza. É um pouco chatinho, mas às vezes vocês tiverem acesso ao Callister, tem alguns exemplos lá no próprio livro do Callister, e faz 2 exemplos e já pega a manha, porque no início a gente fica meio perdido, mas depois a gente vê que é muito intuitivo. Até essa translação de eixo pode ser feita. Tá bom? Mas vamos começar então aqui. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Tá bom, beleza. Agora vamos lá. Monocristal e policristal. Né? O próprio nome já me diz muita coisa, muita informação. O que é um monocristal e o que é um policristal? Monocristal é um cristal só. Policristal são vários cristais, obviamente. Né? Mas o que a gente viu aqui na hora que é um cristal? Um cristal é um sólido cujos átomos estão organizados de acordo com um padrão, com um arranjo específico. Né? Então, um cristal é uma maneira de se organizar os átomos. Né? Outro cristal é outra maneira de se organizar os átomos. Né? Quando eu tenho vários cristais diferentes, quer dizer que dentro do mesmo sólido, um sólido policristalino, eu vou ter maneiras diferentes de se organizar os átomos. Né? Então, como se tivesse vários cristais. Cada cristal tem uma maneira específica de se organizar os átomos. Né? É claro que, no geral, a amostra ela vai ser algo contínuo. Mas dentro dela eu consigo ver regiões que têm arranjos diferentes de organização. É tudo organizado. É cristalino. Mas é um policristal. Tem vários cristais diferentes. Que é o mais comum que a gente vê em engenharia. Materiais policristalinos. Os monocristais, eles têm um tipo de organização ao longo de toda a sua estrutura.
Então o monocristal é só uma organização, né? O monocristal é sólido monocristalino, é o material no qual o retículo cristalino da amostra inteira é contínuo e sem ruptura até suas bordas. Então ele tem uma organização só. Sem o que a gente fala que é contorno de grão, né? O que é contorno de grão? As regiões no sólido policristalino, onde eu tenho dois arranjos cristalinos adjacentes, é uma região um pouco irregular, né? Porque eu estou mudando de uma organização para outra, né? E quando eu faço essa mudança, eu tenho uma região de fronteira ali. A gente fala que é um contorno de grão. E cada cristal é um grão diferente, né? Então, dentro de materiais policristalinos, vocês devem se familiarizar com o conceito de contorno de grão. O contorno de grão ele separa regiões cujo arranjo atômico é organizado de maneira diferente, ou seja, separa cristais, né? Os monocristais eles são muito difíceis de serem reproduzidos, né? Eles requerem umas condições de solidificação bem controlada. É difícil produzir monocristal, né? Eu garantir que ele vai ter um cristal um cristal só contínuo num sólido grande, né? É bem difícil criar isso, né? Apesar de gerar boas propriedades, mas é muito difícil de fazer. Aqui, deixa eu passando adiante. Aí aqui tem uns exemplos, né? Aqui, só para complementar, né? A forma geométrica dos monocristais naturais, aqueles que a gente encontra na natureza já, a gente não produz no laboratório, é um sinal de que aquele material possui estrutura cristalina. Como está mostrado nessa rocha vermelha aqui, né? Que agora não vou lembrar exatamente do que se trata, mas é um exemplo de material monocristalino, um cristal só, né? Esses outros dois exemplos aqui também são monocristais, né? Apesar de que esse último embaixo, se eu não me engano, é um material monocristalino feito em laboratório. Então é bem mais difícil de fazer. Porém, como eu já adiantei, a grande maioria dos materiais são policristalinos, né? Ou seja, quando eu faço a solidificação, que ele parte de um estado líquido para um estado sólido, os cristais eles surgem como vários pontos em vários locais ao longo desse líquido. Então vão nucleando cristais pequenos em vários pontos aleatórios. De maneira que quando termina a solidificação, eu tenho esses núcleos de cristais que se formaram, eles crescem, né, obviamente, criando várias regiões cristalinas diferentes, separadas por contornos. Então a gente fala que são criados grãos, né? Eu tenho um material que ele é composto de vários grãos. E entre eles, obviamente, nós temos uma fronteira, né, que a gente chama de contorno de grão, né? Então começa com um átomo, 2 átomos, 3 átomos, vai se unindo vários átomos e formar um grão, com arranjo tal. E adjacente a esse grão, acontece algo similar em outro ponto, onde aleatoriamente foram se juntando os átomos durante a solidificação, criando essa estrutura cristalina, né? Então, voltando, um material policristalino, é um material que ele tem um arranjo cristalino, né? Só que esse arranjo é separado por grãos. Cada grão está arranjado de uma maneira. Tá bom? Na verdade, a maneira que ele está arranjado, quando me refiro à maneira, não é que um grão é cúbico e o outro é hexagonal. Não é isso. É que às vezes ele está orientado numa direção diferente. Às vezes os cubos de um grão está mais para a esquerda, o outro está mais para a direita. Então tem um material que no geral ele é heterogêneo, mas ele se comporta como homogêneo. Tá bom? Aí aqui tem mostrando o que acontece, né? Eu tenho os pequenos grãos, são formados, vão formando devagar, aqui na figura A, né? Vão se formando devagar, vão se unindo vários átomos a eles, né? Cada quadradinho considera que é um átomo, então vai se unindo vários átomos, formando várias regiões diferentes, como está mostrado aqui em B. Em C, quando termina a solidificação, está bem mais claro. Perceba que parece um encaixe de vários blocos. Cada bloco é um cristal, né? E cada bloco a gente chama aqui agora de grão,
né? Essa região que é uma fronteira entre os blocos, essa região de irregularidade, é uma região que a gente chama de contorno de grão. É uma região de desalinhamento dos átomos, né? Então é onde se tem a fronteira, de fato, entre dois ou mais grãos. É como está mostrado aqui. Tá bom? Então nós temos exemplos aqui de material que é formado por vários grãos, material policristalino. Tá bom? Vocês entenderam essa questão do monocristal do policristal? O que é um contorno de grão? O que é o grão? Ah, beleza. Porque contorno de grão, vocês vão ver que é algo que aparece em vários momentos, em todos os capítulos aqui pra frente, basicamente. Então, o contorno de grão é um conceito importante de se pegar. Mas vamos dar continuidade. Anisotropia. O que é anisotropia? A gente viu, na aula passada, né, as várias direções cristalográficas, né? O que acontece é que tem algumas propriedades dos materiais que dependem, em alguns casos, da direção cristalográfica que a gente avalia, né? Às vezes, em uma direção, a propriedade é um valor. Em outra direção, a propriedade tem outro valor, né? E aí, quando o material apresenta essa característica de ter as propriedades dependendo da direção cristalográfica que a gente avalia, nós falamos que esse material ele é anisotrópico, né? A anisotropia, a maneira mais fácil de se definir é direcionalidade das propriedades. As propriedades dependem da direção, né? Um material que as propriedades são iguais em todas as direções é um material que a gente chama de isotrópico, né? Que a propriedade ela não varia com a direção. Então ele é isotrópico. Então anisotropia e isotropia é definido dessa maneira, né? A anisotropia, na verdade, para propriedades mecânicas, ela não é tão observada assim, não é tão comum de se observar. Mas ela é muito importante no que se refere a propriedades magnéticas e elétricas, né, em algumas situações específicas, tá bom? Então, quando vocês ouvirem falar de anisotropia, vocês têm que lembrar imediatamente de direcionalidade das propriedades. Propriedades que dependem da direção cristalográfica, né? No geral, vocês vão ver, não só nessa disciplina como em outras, que a gente considera os materiais isotrópicos, né? Mas a anisotropia pode acontecer, né? O que pode acontecer também é que o material ele pode ser anisotrópico, né? Mas quando a gente avalia, no geral, essas propriedades, como um todo, ele tem um comportamento isotrópico, né? Então a gente tem essas definições. Em termos práticos, sabemos que a maioria dos materiais são policristalinos, né? Ou seja, são feitos de vários cristais. E nesse contexto, né? Só corrigindo aqui. Nesse contexto, é razoável esperarmos que os materiais policristalinos sejam isotrópicos, né? É uma pergunta. A resposta está aqui embaixo. Sim, né? Esses materiais são isotrópicos, né? O que acontece é o que eu estava falando com vocês. Apesar deles podem aparecer, né? Obviamente, anisotropia no interior, às vezes cada grão tem um comportamento anisotrópico. Quando a gente avalia a propriedade, pega uma média global das propriedades, então em várias direções, a gente observa que ele se comporta como isotrópico, né? O material policristalino. Então na maioria das vezes que a gente avalia material, começa a fazer conta, vocês vão ver isso em mecânica dos materiais, nós consideramos o material isotrópico. É uma consideração que a gente faz, né? Porque o comportamento dele é similar ao material isotrópico, mesmo que do ponto de vista atômico ele se comporte de maneira diferente. Deixa eu avaliar assim, as direções cristalográficas separadamente. Outro ponto que pode acontecer, né, é que alguns materiais, quando eles são processados, né, o material que é considerado isotrópico, né, ele
quando processado, pode ser que ele comece a apresentar um comportamento anisotrópico, né? Aqui embaixo, nessa figura do meio, a gente tem mostrando o que é um processo de laminação, né? Vocês vão ver isso lá para frente. Mas laminação, basicamente, é um processo onde eu forço uma chapa, um tarugo, um bloco. Aliás, um bloco, não um tarugo. Contra dois rolos que estão estão girando em direções opostas. E ele vai ter uma redução de espessura, né? Então, perceba que quando eu faço com que esse bloco, né, esse tarugo, ele passe por esse processo de laminação, muitas vezes esse processo pode fazer com que ele tenha que algum tipo de anisotropia seja induzida nele, né? Que as propriedades nessa direção de laminação que a gente fala pode ser diferente das propriedades em direção transversal, por exemplo. Então, resumindo, alguns processos podem forçar uma anisotropia, né? Quando isso acontece, a gente fala que o material tem uma textura, tá? Então, pra gente que textura é um conceito que é diferente do conceito que a gente vê no dicionário, né? De sentir a textura de alguma coisa. Textura quando tem essa orientação preferencial, né? Depois de um processo, o material que ele é isotrópico, ele passa a ser anisotrópico, né? O processo de laminação é um grande exemplo, né? Porque eles são forçados numa direção de passagem, né? Como está mostrado aqui, da esquerda para a direita. E aí, nessa direção, os materiais têm propriedades diferentes, né? Tem algumas propriedades distintas. Então é algo que pode acontecer mesmo, que a gente chama de textura, tá bom? Textura é algo que é comum, né? Ainda mais tratando de processamento de metais. Mas enfim, no geral, os materiais compósitos são aqueles que são grandes exemplos de alta anisotropia. Eu posso criar uma maneira de se representar essas texturas criando essas projeções estereográficas, né? Para a gente ter uma visualização global aí dos planos de direções cristalográficas, tá? Mas são as projeções estereográficas, né? A gente pode ver se tem ou não a textura, mas isso é um papo bem avançado, né? Um material sem textura ele vai ter uma configuração um pouco mais distribuída, assim, né? Enquanto o material com textura vai ter uma configuração menos distribuída, né? Mas enfim. Bom, gente, tudo que eu falei até aqui foi basicamente para os metais, né? Estrutura cristalina, sólido cristalino, a questão do material policristalino, isso tudo vem muito de metais. Os metais têm essas características, né? E como vocês devem saber, na indústria, os materiais mais usados, no geral, são os metais, né? Tanto que o nosso foco aqui, na disciplina, no curso no geral, são os metais, né? Aqui a gente vai ver bastante coisa sobre metais. Em Mateco 1, basicamente metal, né? Falar de aço especificamente, né? Como é que o aço é produzido, suas características particulares. Isso tudo a gente vê lá. Aí em Mateco 2 a gente larga um pouco aço e metais e começa a ver a questão de ligas não ferrosas, cerâmicos, polímeros, compósitos. Mas enfim, o grande foco aqui acaba sendo os metais. Na disciplina de fabricação, os processos que vocês vão estudar vão ser processos que são aplicáveis aos metais também, né, sobretudo ao aço. Então o curso todo é voltado para os metais. Por isso que tem um foco maior. Porém, é importante que a gente tenha uma noção, ao menos, das diferenças de estrutura dos metais, que eu já falei para vocês, para uma estrutura cerâmica ou polimérica. Então eu vou falar um pouquinho sobre essas estruturas aqui, né? Os materiais cerâmicos e poliméricos. Primeiramente, né, o termo cerâmica vem do grego kerâmicos, que é material queimado, né? Então é uma ideia já de que o material cerâmico ele é obtido através de algum tipo de tratamento térmico, né? Eu vou pegar algum tipo de matéria-prima, levar ao forno e vou obter um material cerâmico, né? Um material queimado. O próprio nome já tem essa noção. Um material cerâmico
como eu falei nas primeiras aulas, eles são materiais que se ligam de forma iônica, né? Majoritariamente, só que essa ligação ela nem sempre é totalmente iônica, né? Muito pelo contrário, ela costuma ser uma composição de iônica e covalente. Porém, as ligações são muito fortes, né? As ligações atômicas dentro dos materiais cerâmicos. São compostos inorgânicos formados por metal e um não metal, né? Outro ponto relevante de se falar, né? Na sua maioria, os cerâmicos são cristalinos, né? Mas também podem ser semicristalinos ou amorfos, né? E geralmente os materiais cerâmicos se dividem em dois grupos, né? Os cerâmicos tradicionais e os cerâmicos avançados, né? Quando a gente fala que o cerâmico ele tem um alto ponto de fusão, ele é um isolante térmico, isolante elétrico, esses são os cerâmicos tradicionais. Os cerâmicos avançados podem apresentar diversas propriedades, né? Aí aqui tem alguns cerâmicos tradicionais, como argila, sílica, feldespato, né? E aqui na direita algumas cerâmicas avançadas, como nitretos, carbetos e alguns óxidos, né? Cada qual com suas aplicações diferentes, né? Uma das grandes diferenças entre uma estrutura metálica e cerâmica é que as estruturas cerâmicas, nelas a gente tem sempre que se preocupar com a questão da eletroneutralidade, porque ela vai ser composta por íons de cargas positivas e íons de cargas negativas, né? O que não acontece nos metais. Nos metais a gente não tem essa preocupação, né? Aqui, pela própria natureza da ligação iônica, eu vou ter algum elemento que vai ter uma tendência a ser mais positivo e outra tendência a ser mais negativo. E tudo que acontece na estrutura tem que sempre visar a preservação dessa eletroneutralidade, né? Outro ponto é que os próprios elementos, nesse caso dos materiais cerâmicos, eles têm raios iônicos diferentes, né? Então eles têm tamanhos diferentes, né? E obviamente a magnitude da carga elétrica e a relação de raios, né, de ânions e cátions, vão interferir na estrutura cristalina dos materiais cerâmicos, né? Então, para que tenha uma estrutura estável, né, eu tenho que ter uma boa relação aí entre o ânion e o cátion, né? Eu tenho que ter uma relação de maneira que um não seja muito menor que o outro, podemos dizer assim, né? Como tá mostrado aqui nessa imagem embaixo, né? Aqui na esquerda é uma estrutura mais estável, né? E aqui na direita é uma estrutura mais instável, né? Existe uma forma de otimizar isso, né? Bom, vamos lá. Essas condições são tão verdadeiras que o número de coordenação para os cerâmicos é determinado pela relação entre raio de cátion e de ânion. Lembrando que o número de coordenação é o número de átomos vizinhos ali em contato, né? E o que fica claro nessa imagem daqui, né? Aqui esse cerâmico, esse átomo azul aqui no meio, ele tá em contato com 4, né? E cada um dos vermelhinhos está em contato com 1. É uma estrutura estável. Aqui não. Aqui, pelo tamanho do azul ser menor, esse átomo vermelhinho ele está em contato com 3 átomos cada um, né? Que já muda a configuração, muda o número de coordenação. Então a gente pode visualizar através daqui que essa relação de cátion para ânion vai interferir no número de coordenação totalmente, né? Quando a relação de cátion para ânion é menor que 0,155, o número de coordenação é igual a 2. Quando vai aumentando essa relação, né, a ideia é que esse número de coordenação vai aumentando também. E enfim, né, nós podemos, a partir disso aqui, definir várias classes de cerâmicos, né? Temos essa blenda de zinco, né, que é um tipo de estrutura, cloreto de sódio, cloreto de césio, né? Então, a partir dessa relação, a gente pode definir várias estruturas, né? Obviamente, né, a tendência é que o cátion ele seja menor que o ânion, né? Pensando em dois átomos do mesmo tamanho, né, de raio atômico bem parecido. O ânion é aquele que vai recebendo elétrons com carga mais negativa, então a tendência é que ele fique maior como um todo, e o cátion é que ele fique com raio menor, o raio iônico,
Então o cátion tende a ser menor. Né? Então nessa figura aqui, o azul seria o cátion. Né? Mas enfim, eu tenho algumas estruturas típicas de cerâmicos. Né? Tem essa fluorita, que vocês podem ver que são estruturas bem mais complexas do que aquelas que a gente vê para metais. A perovskita, que é outra estrutura mostrada aqui. Tem estruturas de silicatos, de vidros, né? Que esses silicatos são bem complexas, né? De vidros talvez nem tanto, mas silicatos são bem complexas. São classes diferentes aí de materiais cerâmicos. Tá bom? Então, assim, em relação à estrutura de cerâmico, só uma breve explicação, tá? Porque ela pode ser bem diversa de acordo com o tipo de estrutura que pode apresentar. Porque a própria estrutura que pode estar presente, ela pode ser bem diversa, né? Então é dessa maneira que se coloca, que a gente pode observar os materiais cerâmicos, né? Eu particularmente, acho que eu comentei com vocês aqui que no meu projeto de mestrado eu estudei uma cerâmica supercondutora. E a estrutura dela é de perovskita, né, como está mostrado aqui. Tem uma estrutura ABX3, né? Então é uma estrutura bem diferente do que a gente costuma ver. A gente pode até colocar essas estruturas assim dentro daqueles sistemas que a gente viu anteriormente, né? Triclínico, tetragonal, monoclínico, ortorrômbico. Mas até a visualização é difícil, tá bom? Tem que estudar mais profundamente isso. Agora, materiais poliméricos. Né? O polímero é um material orgânico ou inorgânico de alta massa molar. Né? Como eu falei já nas aulas passadas, o polímero, na verdade, ele é uma macromolécula. É uma molécula gigantesca, né? Uma cadeia de carbono muito grande, né? Que tem outros elementos ali no meio, e formando uma molécula muito grande, feita por ligações covalentes. Essa união feita por ligações covalentes. Né? Então é uma macromolécula, muito parecido com o que a gente vê lá naquela parte de química orgânica. Tá bom? É uma molécula muito grande. Eles são os polímeros. O polímero, né, o nome do polímero está até relacionado a essa característica molecular, né? Porque o mero, acho que se eu não me engano, o do grego significa menor parte, né? Então mono é uma pequena da menor parte ali, uma pequena da menor parte, é uma só da menor parte, e polímeros são várias menores partes juntas, né? Formando uma macromolécula. Né? Então eu posso dividir o polímero em várias moléculas simples que estão unidas. Nos polímeros, nós temos dois tipos de forças, né, atuando. Né? Dois tipos de ligações, na verdade. Né? As ligações intramoleculares, que são dentro da molécula, e temos as ligações intermoleculares, entre moléculas diferentes, né? Entre moléculas adjacentes. O que acontece é que a ligação dentro da molécula, entre os átomos que compõem aquela molécula, são ligações covalentes, na maioria das vezes. Né? Para as ligações entre moléculas, ou seja, intermoleculares, eu tenho ligações que muitas vezes são de Van der Waals, são ligações secundárias, ligações mais fracas. Né? Então, dentro da molécula tem a ligação mais forte e entre moléculas tem ligações mais fracas. Tá bom? É claro que isso vai influenciar também nas propriedades de um polímero. Porque, por exemplo, se eu aplico uma tensão, um esforço, no sentido de tracionar uma molécula, vai ser mais difícil eu romper essas ligações. Porque as moléculas estão bem fortemente ligadas. Né? Aliás, os átomos dentro da molécula estão bem fortemente ligados. Então, uma força aplicada no sentido de tracionar uma molécula, falando bem grosseiramente, ela seria... essa molécula apresentaria resistência. Esse polímero apresentaria uma resistência. Porém, se eu aplicar a mesma força para tracionar na direção da união entre duas moléculas diferentes, ou seja, no sentido de tentar romper essa ligação intermolecular, é mais fácil. Porque essa força intermolecular ela é mais fraca. Né? Então, romper essa ligação intermolecular, separar duas moléculas, é mais fácil do que eu separar uma molécula em duas.
né? Porque as forças intramoleculares são mais fortes. Outro ponto é que o peso molecular da cadeia também vai influenciar suas propriedades, né? Peso molecular da cadeia polimérica vai influenciar a propriedade. Em muitos casos, também pode haver uma parcela de ligações fortes entre as cadeias, chamadas ligações cruzadas, né, que vão melhorar as propriedades mecânicas dos polímeros, né, as ligações cruzadas. Grande parte dos polímeros são amorfos, ou seja, não tem nenhum tipo de estrutura organizada, né? Porém, alguns polímeros têm estrutura semicristalina. Eu consigo definir um grau de cristalinidade, ou pode ser mesmo praticamente 100% cristalina, né? A cristalização dos polímeros vai depender da estrutura química, da presença de impurezas e de condições de cristalização do polímero. No caso dos polímeros, o domínio cristalino, a estrutura cristalina, ela é chamada de cristálito, né? Esse cristálito vai ter alguns defeitos. Ele vai ficar... É até diferente dos metais, porque o cristal no polímero, o cristálito no caso, ele não vai se estender ao longo de toda a estrutura. Ele vai ser uma região cristalina rodeado de uma região amorfa, né? De maneira que é difícil a gente distinguir onde começa a região organizada, a região do cristálito, e a região amorfa, né? Então a gente tem uma célula unitária ortorrômbica para um polímero, né, para vocês visualizarem. Aqui tem mostrando na esquerda como é que seria a célula, né? E na direita aqui tem a imagem do que seriam as regiões, né? Essas regiões que tem várias linhas paralelas juntas são as regiões de cristalinidade, de alta cristalinidade. A região onde as ligações estão todas encurvadas, todas irregulares, a gente pode falar que é região amorfa, região sem nenhuma organização. Então a estrutura polimérica ela geralmente tem essa composição entre regiões cristalinas separadas por regiões amorfas, né? É uma estrutura bem diferente dos metais, por exemplo, né? Inclusive, é até possível fazer uma analogia dos polímeros, dessa estrutura do polímero com até a estrutura que a gente vê nos metais, né? Apesar de ser bem diferente. Porque nos metais a gente tem o que a gente fala de esferulita, né? Perdão. Nos metais nós temos os grãos, né? Que são várias regiões cristalinas separadas, né? Mas são todas cristalinas, não tem nenhuma região amorfa, né? Aqui eu tenho o que a gente fala de esferulita, que é como se fosse uma região básica de onde vai crescendo a estrutura polimérica. Então, a partir da esferulita, eu vou criando uma região parcialmente amorfa e parcialmente cristalina, como está mostrado aqui nessa estrutura, né? Aqui eu tenho regiões cristalinas, né, de roxo, e na parte toda irregular no meio tem regiões amorfas, né? Então é assim que vai criando uma região esferulítica, né? Estrutura esferulítica, né? Que a gente fala que é a estrutura do polímero, tá bom? Então é algo bem diferente do que a gente vê nos metais, né? Só que dá para fazer analogia, como está mostrado aqui embaixo. Tem as várias esferulitas crescendo, com algumas regiões cristalinas intercaladas por regiões amorfas, e entre duas esferulitas tem uma fronteira, que é análoga à fronteira do grão, ao contorno de grão. Só que aqui é um contorno interesferulítico, é algo bem mais algo diferente, né? Mas analogamente é similar. Os polímeros, eles podem ser classificados em 3 grupos principais. Os termoplásticos, né, são polímeros mais macios, com menor estabilidade estrutural e que se desestruturam quando são submetidos a temperaturas medianas, né? Termoplástico e termofixo é muito fácil de decorar o que é, né? O termoplástico, quando eu aqueço, ele vai se deteriorar.
ele vai se deteriorar sob temperaturas altas, né? Essa divisão é feita a partir de como que esses polímeros se comportam sob calor. Então o termoplástico ele se deteriora com aumento de temperatura, né? E uma vez que se deteriora, ele não consegue retornar ao seu estado original. Ele é deteriorado. Exemplo é o polietileno e poliestireno. 2 exemplos aí de polímeros. Os termofixos, ou também chamados de termorrígidos, são estruturas que, mesmo que sofram com calor, eles não vão se deteriorar dessa maneira, né? Eles são mais rígidos e mantêm suas características quando submetidos a temperaturas medianas, né? Os termoplásticos eles vão amolecendo devagar até que se deterioram de vez. O termofixo é rígido. É claro que se chegar a temperatura muito alta, ele vai se deteriorar também. Só que ele não tem essa questão de se amolecer e se endurecer com a temperatura, né? O que acontece com o termoplástico. Os termorrígidos eles têm essas características devido às suas ligações, né? A sua natureza de ligações, né? Eles têm essas características de acordo com a maneira com a qual os átomos estão ligados. Mas a diferença principal é essa, como que eles reagem em relação ao calor. Os elastômeros, eu acho que até estranho ver um grupo de elastômero, né? Alguns livros trazem elastômeros como se fossem outra classe de materiais, né? Fora dos polímeros. Mas elastômeros são borrachas, né? São aqueles materiais que eles se deformam muito até romper, né? Que eu posso esticar bastante até romper. Então são borrachas no geral, elastômeros, né? São bastante elásticos, né? A gente pode falar, né? É uma classe de polímeros, tá bom? É claro que isso aqui, gente, é uma visão bem geral, tá? Eu teria que... Tem 2 capítulos inteiros do Cálice só para falar sobre polímeros, então é muita coisa. Mas, resumidamente, dá para trazer esses conceitos mais interessantes. Aqui eu tenho uma curva que a gente vai ver com mais calma nas aulas seguintes, que é a curva tensão por deformação de um polímero, né? O elastômero, vocês podem ver que ele pode sofrer, aqui em verdinho, muita deformação até ele romper. Um polímero frágil, ele quase não sofre deformação. E um plástico tem um comportamento intermediário, né? Então nós temos esses pontos aí, né? Um termofixo ele estaria mais aqui perto de um polímero frágil. Um termoplástico estaria aqui intermediário. E o elastômero seria esse verdinho aqui embaixo, né? O que é bem interessante, né? Quando a gente estuda bem as propriedades dos polímeros, a gente entende por que o elastômero tem essas características, né? As próprias ligações deles é como se elas estivessem bem assim misturadas, estivesse bem embolado, falando bem grosseiramente. Então, quando eles sofrem uma tensão, eles tendem a se esticar. Eles podem se esticar muito e depois retornar ao seu estado original. Então, eles são bem elásticos, né? No geral, esses materiais. É bem interessante. Outro ponto que deve ser falado é que os polímeros, geralmente apresentam um comportamento que a gente fala que é viscoelástico, né? Não é um comportamento nem elástico nem viscoso, né? É um viscoelástico, né? O que seria isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu aplico um esforço no aço, por exemplo, que é um material metálico, sólido, ele pode deformar, né? Se ele estiver naquela região onde ele ainda pode sofrer esse esforço elástico. Ele deforma. Mas assim que eu tiro o esforço, ele volta ao seu estado original, né? Se ele estiver naquela parte daquela região onde ele pode sofrer essa deformação reversível. Então esse comportamento é elástico. Eu apliquei a tensão, um esforço, uma força, ele deformou. Mas quando eu tirei a força, ele voltou ao estado original. Um comportamento totalmente elástico. Um comportamento viscoso seria uma situação onde ele, sob um esforço, ele não volta imediatamente para o seu estado original. Então, o polímero que tem um comportamento viscoelástico,
a gente fala que ele tem que esse comportamento de tensão e deformação dele depende do tempo, né? Então, não é só eu tirar o esforço que ele volta ao estado original. Ele requer um tempo para isso, né? Então introduzir uma nova variável. Né? Esses materiais que a gente chama de viscoelásticos, a gente introduz variável tempo aí neles, para eles, né? Então é algo que é bem diferente que a gente vê para metais, tá? Não se preocupem muito com essa questão, porque tanto essa definição de viscoelástico quanto esses gráficos de tensão e deformação são definições que a gente vai ver mais para frente ainda. Então isso não é para se preocupar agora, tá? A gente vai ver depois, lá pro capítulo 5. Né? Alguns polímeros podem apresentar também transição vítrea, né, onde as suas características vão mudar, né, que tem a faixa de transição vítrea. O polímero ele é bem complexo, porque ele tem vários pontos assim, de temperaturas onde ele sofre mudanças graves na estrutura. Né? A transição vítrea é um deles, né, onde ele basta ter um aspecto mais frágil. Né? É algo que pode acontecer. Aqui tem um comportamento dos materiais viscosos e elásticos, né? Mas como eu falei, isso não é importante para a gente agora, né? Só para exemplificar mesmo, que tem 4 gráficos, né? O primeiro é de carga em relação ao tempo, né? Que apliquei a carga, mantive por um tempo e tirei. Um material elástico, eu apliquei a carga, ele deforma. Deixei a carga lá, ele mantém deformado. Eu tirei, ele volta ao estado original. Um viscoelástico, ele demora um tempo para voltar e não volta tudo, né? A seu estado original. Né? E um totalmente viscoso, ele vai com o tempo, devagar, vai deformando até um ponto onde ele não volta mais. Então é um comportamento mais similar a de um líquido, né? Então é viscoso. Mas, enfim, como eu falei, isso aqui não cabe tanto agora. Nós podemos determinar se um polímero ele é cristalino ou amorfo, né? Isso pode ser feito observando o comportamento do mesmo quando submetido a temperaturas medianas, ou realizando o que a gente chama de difração de raio-x, né, que é o último ponto importante dessa aula de hoje. Aqui está as características moleculares dos polímeros, né, bem resumido. Tem características químicas, que é a composição, né, da menor unidade do polímero. Tem um tamanho, que é o peso molecular. Tem a forma, que as ligações podem estar bem torcidas, embaraçadas, na forma de cadeia, tem várias formas que pode estar lá. E a estrutura, que pode ser linear, ramificada, com ligações cruzadas, em rede. Né? A estrutura linear e ramificada, eu tenho vários estados isoméricos, talvez vocês lembrem disso aí da química orgânica, né? Aí eu tenho o estereoisômero, eu tenho isômeros geométricos, né? Aí tem várias outras subdivisões nesse sentido. Então, como eu falei, a estrutura do polímero ela é bem complicada de se estudar. Né? Mas enfim, eu comentei aqui de que uma maneira de determinar se um polímero é cristalino ou amorfo é através de difração de raio-x. O que é essa técnica de difração de raio-x? Antes de começar a falar disso, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom, eu vou dar continuidade aqui então. Difração de raio-x. Difração de raio-x é uma técnica que a gente usa para conseguir informação sobre o material. Né? A gente vai incidir raio-x sobre esse material, né? E fazer uma avaliação. Né? Vamos falar sobre o raio-x primeiro. O que é o raio-x? São ondas eletromagnéticas com frequências superiores da luz visível e que tem a característica de penetrar na matéria. Então ele penetra na matéria. Alguém fala que é uma radiação ionizante. Né? Existem 3 aplicações principais da indústria para o raio-x, que é a radiologia, né? Que quem já fez o curso técnico aí deve lembrar, provavelmente, aí do ensaio não destrutivo de raio-x, né? Que é algo que a gente pode usar para avaliar, para verificar como está a estrutura interna de um material, se tem defeitos, se não tem.
E também é usado na parte médica, a gente conhece, né? Em radiografia, radioterapia, tomografia, né? Outra aplicação é em fluorescência de raio-x, que é um método de se determinar a composição elementar da matéria. Né? Eu pegar um ponto de um material e falar, aqui eu tenho cobre, alumínio e enxofre, por exemplo. Eu vejo composição. E eu tenho a difração de raio-x, onde avalio as propriedades estruturais da matéria. Né? Para que serve a difração de raio-x? Eu posso identificar fases diferentes na estrutura, eu posso fazer uma análise quantitativa, né? Eu posso encontrar as dimensões da célula unitária, ou seja, os parâmetros de rede. Eu posso fazer, como foi dito em relação aos polímeros, a determinação da cristalinidade. Posso avaliar tamanho de grãos. Posso verificar se existe textura, né, no material. E também posso verificar se tem alguma tensão residual, ou seja, se a estrutura interna do material está tensionada, né, devido a algum processo que ele passou. Tudo isso pode ser avaliado pela difração de raio-x. Então é uma técnica muito útil. O que é a difração? Né? A difração ocorre quando a gente tem duas situações. Né? A primeira é quando temos obstáculos regularmente espaçados, capazes de dispersar a onda. Né? E dois, quando a gente possui espaços comparáveis ao comprimento de onda, da onda incidente. Né? Então são espaços ali comparáveis ao comprimento da onda. Quando uma série de ondas de mesmo comprimento são incididas sobre uma série de obstáculos, pode acontecer duas situações. Ou elas vão se anular, que é o que a gente fala que é uma interferência destrutiva, ou elas vão ou permanecer em fase. Né? Permanecer em fase. Resultando no que a gente fala resultando no que a gente chama de interferência construtiva, né? Que é de fato a difração. Né? Então a gente vai incidir ondas com o mesmo comprimento sobre uma série de obstáculos e verificar o comportamento. Se houver uma interferência construtiva, é porque aconteceu difração. Em termos práticos, para cada estrutura, apenas algumas direções vão ser difratadas. Então a ideia aqui é a seguinte: eu vou jogar o raio-x, né, essas ondas de raio-x, em cima de uma estrutura de um material. Né, vou ter uma série de obstáculos, são os átomos. Pode ser que elas se anulem e pode ser que elas permaneçam em fase, fazendo uma resposta construtiva que é a difração. Né? Aqui estamos mostrando uma interferência construtiva, onde é como se as ondas entrassem em fase, elas dobrassem, né, podemos falar assim. E a destrutiva é onde uma onda anula a outra. Né? Para a difração tem que ter interferência construtiva. Eu posso correlacionar esse ângulo de incidência da onda de raio-x com o comprimento de onda e com o espaço interatômico do material. Né? Pode observar que tem vários átomos aí, ó. Em várias... Esse é claro que uma representação, né? Mas várias fileiras. Né? Eu tenho o que a gente chama de distância interatômica, né? Mostrando exatamente essas distâncias, né? Essa distância entre uma fileira e outra. A onda vai chegar com o comprimento de onda. Vai se incidir, né, sobre os átomos. Né? Vai haver interferência construtiva. Né? E isso tudo pode ser avaliado através da lei de Bragg. Né? Que é essa lei aqui. Né? Onde n vezes lambda, comprimento de onda, vai ser igual a 2 vezes essa distância interatômica vezes o seno do ângulo de incidência, que é o θ. Né? Para que isso ocorra, né, obviamente, né, esse múltiplo aqui do comprimento de onda tem que ser igual. Né? Aliás, essa distância percorrida aqui pela onda, falando entre aspas, né, ela tem que ser igual de SQ, né, e QT, como está mostrado aqui, tem que ser igual a um múltiplo de comprimento de onda. E aí eu vou ter interferência construtiva e eu vou ter um feixe difratado. Né, um feixe difratado.
né? E como a gente pode avaliar essa distância interatômica aqui, nós temos essa expressão mostrada aqui que serve para que a gente consiga determinar índices de Miller, né, de acordo com a direção que está sendo avaliada, né, com valor de distância interatômica e parâmetros de rede. Então isso tudo pode ser avaliado pela difração de raio-x, né? Então, para cada tipo de estrutura cristalina, eu tenho uma expressão diferente para se relacionar a distância interatômica e parâmetros de rede e índices de Miller, né? Como vocês podem ver. É claro que à medida que a estrutura vai ficando mais complicada, eu vou ter fórmulas mais complicadas, né? Para a cúbica, enfim, essa fórmula pode ser traduzida dessa maneira aqui. Onde a distância interatômica vai ser o parâmetro de rede A dividido pela raiz desses índices de Miller, né, em relação à direção cristalográfica que a gente está avaliando. Como pode haver átomos ou outros obstáculos entre os planos, nem todos os planos vão difratar raio-x, né? Por exemplo, no caso da estrutura cúbica simples, todos os planos são difratados, que é uma estrutura mais simples. No caso da estrutura CFC, os planos onde todos os índices HKL são ímpares ou pares são aqueles que vão ser difratados, né? E para a estrutura CCC, planos cuja soma dos índices corresponde ao valor par, né? Então, para cada estrutura, eu tenho planos que vão difratar o raio-x, né? Essa metodologia de raio-x é algo bem antigo, né? Então, hoje em dia, a gente já tem um banco de dados com vários dados relacionados a padrões de raio-x. O que são esses padrões de raio-x? É como se cada material, para um plano específico, ele deixasse uma impressão digital. É uma sequência de um gráfico, né, um difratograma que a gente chama, mostrando picos para alguns ângulos específicos, né? E aí, eu vou ter um banco de dados com várias impressões digitais, entre aspas, né, desses materiais, várias respostas deles a raio-x. Então, se eu tenho um material que eu quero identificar, por exemplo, eu vou fazer o exame de raio-x, eu vou pegar meu resultado e vou comparar com esse banco de dados. E aí eu vou descobrir qual o material que está presente. Ou quais são as fases que está presente, pode ter mais de uma, né? Então a difração de raio-x é útil nesse sentido, né? Aqui tem os planos de difração para cada família de planos, né? Como está mostrado, né? Plano CCC ou CFC. É claro que vocês não precisam decorar isso agora. Eu posso determinar simplesmente se a estrutura é CCC ou CFC usando a técnica de difração de raio-x, né? Se a razão entre o valor desses quadrados dos senos aqui, razão dos quadrados dos senos, né, for igual a meio, eu tenho uma estrutura CCC. Se essa razão ela for igual a 0,85, tem uma estrutura CFC, onde o θ1 é o ângulo de incidência do primeiro pico e o θ2 é o ângulo de incidência do segundo pico, né? Difratado no padrão de raio-x, né, no difratograma. Aqui eu tenho uma máquina de raio-x, né? Eu tenho um tubo de raio-x, tenho um porta-amostra, uma refrigeração, um goniômetro para medir o ângulo, tem um detector aqui também. É um aparelho bem complexo, tá bom? Eu sei que eu posso falar que no meio da dissertação de mestrado eu tive que avaliar meus materiais usando raio-x, então eu mexi muito com isso, né? Com esses difratogramas, né? A ideia aqui, então, é que minha amostra ela vai estar aqui no meio e eu vou fazer o bombardeamento de raio-x em várias direções, em vários ângulos, né? De maneira que eu possa verificar em vários planos qual é a resposta, né? Eu vou ter uma medida, então, da intensidade, né, da resposta, né, no caso do feixe difratado, de acordo com o ângulo que eu estou avaliando, né? E no final de contas, eu vou ter um resultado como esse aqui, em cima. Os ângulos de difração aqui no eixo horizontal, que é o 2θ, em relação à intensidade. Então você pode ver que a difração ela acontece apenas para certos ângulos, né, que são certos planos, dependendo da estrutura, né? E para cada material isso vai ser diferente. Eu vou ter estruturas diferentes para cada material, né? Como está mostrado aqui embaixo, né, o sal light e o sal comum. Tem um padrão de difração diferente,
Eu gosto sempre de pensar nisso como uma falei agora, gente, impressão digital da amostra, né? Cada estrutura vai ter uma impressão digital, que pode ser vista aí nessa difração de raio-x, né? Que é realmente eu fazer essa varredura e ver em quais ângulos vai haver difração. Em quais ângulos haverá difração, né? No meu caso, por exemplo, eu falei com vocês, estava avaliando uma estrutura que, devido ao método de preparo, acabava sendo composto de duas fases, né? E eu queria identificar essas fases no meu raio-x. Então, no meu raio-x, ele era basicamente uma mistura desse raio-x de duas fases. Eu tenho meu raio-x do banco de dados da fase A e tenho o raio-x do banco de dados da fase B. O raio-x da minha amostra era como se fosse uma união dos dois. E eu consegui ver claramente que minha estrutura ela era uma união nessas duas fases. Isso foi um resultado interessante. Beleza? Então, assim, a difração de raio-x é uma forma bem interessante e prática, né, de se obter informações sobre um material. Eu sei que lá na UFES tem uma máquina de raio-x, né, para fazer a difração. É até bem disputada, porque não só na engenharia é usado, mas na física, na química, é bastante comum de se usar. A gente tem que saber usar uma máquina que ocupa uma sala inteira, né? Tem que ter refrigeração adequada. O técnico responsável ele tem que saber utilizar a máquina, né? Não é algo que eu vou chegar lá querendo fazer eu mesmo, que não vão deixar eu fazer. É algo bem complexo. Mas, como eu falei, é bastante útil, né? Bastante útil. Né? Eu posso verificar o surgimento de novas fases e desaparecimento de outras, né? Através de raio-x, né? Eu tenho uma amostra, eu passo ela para um tratamento, eu vejo antes e depois no raio-x, eu consigo ver se surgiu uma nova fase ou não, né? Então é mais uma utilidade desse método de difração de raio-x. Matematicamente, eu posso cobrar isso de vocês aplicando a fórmula, né? Que é a lei de Bragg. Eu tenho um difratograma de raio-x de um elemento de estrutura cúbica, como está nesse exemplo aí, com picos de difração 2θ em 41, 59, 73,6 e 87,4 graus, considerando comprimento de onda igual a 0,1542 nanômetros e primeira ordem de difração. Uma coisa interessante de falar é o seguinte: várias máquinas de raio-x elas vão apresentar, dependendo do tipo de tubo que vai gerar o raio-x, um comprimento de onda um pouco diferente. Tá bom? Dependendo do tubo que gera o raio-x. Né? Se é um tubo de molibdênio, de cobre, pode ter um comprimento de onda diferente. Tá? Mas aqui pra gente, isso aqui vai ser dado geralmente em pergunta. Né? Bom, eu posso determinar o tipo de estrutura. Estou pedindo para determinar o tipo de estrutura. Primeiro plano apresentar difração. Distância interplanar, referente ao primeiro plano. Parâmetro de rede e raio atômico. Como que eu faço isso? Aqui eu tenho a representação de difratograma. Ó, tem um pico em 41, outro aqui em 57, né? 59, outro em 73 e pouco, o outro aqui em 86, né? 87. Tudo mostrado aqui, ó. Cada pico em um ângulo diferente. Lembrando que o ângulo 2θ está aqui na horizontal. Como está mostrado aqui, ó. Pico 1, 2, 3, 4. Tenho 2θ, tenho o valor de θ, eu tenho seno θ e tenho seno quadrado de θ. Já obtive isso tudo. Eu posso usar a equação, como mostrado anteriormente, para encontrar que a razão do quadrado dos senos entre o primeiro ângulo e o segundo é meio, o que me leva a crer que a estrutura cristalina é CCC. Né? O primeiro plano que apresenta a difração, né, 2θ igual a 41 graus, é o 110. A gente pode calcular tranquilamente, né, como está mostrado aqui. A distância entre os planos da família 110 é dada por essa expressão, que é aplicada à fórmula, a gente consegue tirar, que é 0,220 nanômetro. O parâmetro A é calculado usando essa fórmula.
né? Que é só substituir os valores. Eu vou obter 0,311 nanômetro. E por último, a relação entre A e R da estrutura CCC. A gente tem que só aplicar aqui, na verdade, a equação, a gente vai encontrar 0,135 nanômetros. Né? Então é uma maneira bem fácil de aplicar essa equação. Como eu falei, a gente consegue tirar muita informação através de fração de raio-x. Beleza? Então, gente, para fechar... Oi. Oi. Então, isso aqui... Deixa eu voltar aqui para te mostrar. A gente pode tirar isso de duas maneiras. Dos índices de Miller, né? O CCC, eu já sei que o primeiro pico é 1, 0. Então, você pode ver aqui nessa tabelinha. Beleza? Na família 1, 0, na verdade, né? Na verdade, tudo isso é tirado dos índices de Miller, né? Então, assim, a própria família dos planos a gente tira a partir dos índices de Miller, né? Essa tabela montada aqui, ela já facilita isso, né? Para o CCC e para o CFC. Né? Que tem aquelas restrições que eu comentei aqui, né? Que o CFC são os planos onde todos os índices são ímpares ou pares, né? Então é um pouco chato avaliar isso, por isso já tem a tabelinha aqui. Deu para entender? Beleza. Então aqui, em relação a raio-x, a difração de raio-x, vocês estão com alguma dúvida ainda? Além dessa daí? É algo bem simples, é tudo aplicação da fórmula, não tem muito mistério em relação à difração de raio-x, né? Tem uma fórmula só, praticamente, né, que é a lei de Bragg, né, que é essa daqui, né? E a partir dela a gente pode testar a distância interplanar, né, a distância entre os planos, né, que é o parâmetro de Rayleigh dividido pelo raio dos índices de Miller ao quadrado. Então, assim, vocês vão ver que nos exercícios aparece de maneira bem tranquila, senão vão encontrar muita dificuldade. Bom, gente, para fechar a aula de hoje, sólidos não cristalinos, né? Não cristalinos, como falei, são sólidos que eles não têm um arranjo atômico organizado, né? Eles podem até ter uma parte organizada, mas no geral eles vão ser desorganizados ao longo de grandes distâncias atômicas, né? Essa pequena parte organizada não se repete, então eu não posso falar que é cristalino. De maneira geral é desorganizado, né? Alguns fatores podem influenciar para que a estrutura não seja cristalina, né? Como uma velocidade rápida de resfriamento, né? Pode influenciar para resultar nisso, né? Aqui está isso bem claro. O silício ele pode estar cristalino, né? Esse óxido de silício, né? Cristalino ou não cristalino. Cristalino está aqui na esquerda. Perceba que está tudo organizadinho, formando hexágonos ao longo. Tá bonito, tá organizado. Aqui na direita tá um negócio desorganizado. Não tem nenhum arranjo que vai se repetindo. Né? Tá desorganizado. Então é não cristalino. Né? Esse é o dióxido de silício, né? Que pode vir cristalino na esquerda e não cristalino na direita. Né? Então é só para mostrar. As próprias propriedades materiais, novamente repetindo, são totalmente influenciadas pelo fato de eles serem cristalinos ou não. Né? Os vidros, por exemplo, é um exemplo bem claro de materiais que são totalmente amorfos, totalmente não cristalinos. Os vidros. Né? Até uma das implicações do vidro ele não ser cristalino é um comportamento bem interessante que pode ser observado, não sei se já ouviram falar disso antes, nos castelos mais antigos da Europa e etc., é observado que os vidros, os vidros mesmo, né, das janelas, né, eles tendem a ser mais grossos na parte de baixo, como se eles estivessem escoando ao longo do tempo.
né? Isso ao longo de séculos, né? Eles tendem a ser mais espessos na parte de baixo do que na parte de cima ao longo do tempo, né? Isso acontece, é claro que é preciso de uma grande quantidade de tempo, né? Falando de séculos, isso acontece devido a essa característica do vidro ser amorfo. É como se a estrutura não fosse tão bem ligada. E aí, ao longo do tempo, acaba se comportando, de certa maneira, como se fosse um fluido, né? É claro que não é, mas de maneira similar. Entendeu? Então, assim, a estrutura amorfa, ela acaba tendo várias implicações nas propriedades materiais, como a gente vai ver daqui pra frente. Tá bom? E, gente, esse capítulo 3 está finalmente finalizado. Eu quero saber se alguém tem alguma coisa a perguntar aí, alguma dúvida. Ele está falando de sólido não cristalino, amorfo. Que o vidro é um exemplo de sólido amorfo. Então, bom, pelo que eu conheço, né? Eu já tive alguns professores que falavam comigo que ele tinha esse comportamento fluido, né? Aí pelo que eu procurei saber, é devido a essa característica dele ser amorfo, né? Como se a estrutura dele fosse menos resistente ao próprio peso dela ali mesmo, né? Não, a gente não considera que é fluido, não. É uma estrutura cristalina. Perdão. É uma estrutura amorfa. Mas é uma estrutura. Né? Não chega a ser líquido. Tá, tá bom? Porque alguns. Tem várias. Eu vou dar alguns exemplos aqui durante o curso. Vocês vão ver que tem algumas coisas que são meio que algumas lendas que falam quando a gente está falando desse tema. Como é o caso que eu falei do estanho branco e cinza, né? Que Napoleão perdeu a guerra por causa da alotropia do estanho. Enfim, tem um pouquinho de exagero em alguns pontos, mas no final de contas tudo acaba sendo bem explicado. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Pessoal, então capítulo 3 está finalizado. Vou encerrar a gravação aqui.